pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Sabrina Lima, embaixadora Saúl Online, e hoje a gente vai ter um bate-papo muito gostoso sobre paternidade que eu vou confessar pra vocês que é um bate-papo que eu tenho interesse em saber, que eu tenho interesse em saber de algumas coisinhas assim, ouvir de alguns pais algumas coisas. Eu tô com um convidado muito especial que fala bastante igual eu, então o bate-papo vai render bastante. Eu estou com o... Felipe, pai do Bernardo, de 1 ano e 6 meses. Muito prazer, Sabrina. Prazer, Felipe. E aí, como você tá sentindo de estar aqui comigo, fazer esse bate-papo? Eu tô muito feliz, realizado. Era uma coisa que eu sempre quis muito falar a respeito da paternidade. A gente enfatiza muito as mães e que realmente tem que enfatizar. Mas eu sempre quis ouvir pais falando da paternidade. Pais ativos, como você disse. Isso. Sempre quis muito. E eu sempre quis ouvir também. Ter uma pessoa assim, ativa, um pai ativo igual você, pra mim saber, né, como que funciona a paternidade ativa e tal. Porque muita gente, pra muita gente, isso é um assunto muito distante. Porque nem todos os pais, a gente sabe que, infelizmente, não são ativos, né? Mas me conta, o que você faz da vida, o que você trabalha, já teve acesso a crianças? Na verdade, tenho acesso à criança todos os dias. Acabei de sair de férias da escola, sou professor de educação física. Que legal! Numa escola municipal. É uma escola conveniada com a prefeitura, trabalho lá desde de janeiro. Começou agora o projeto. São aproximadamente 250 alunos. Sim, dou aula para Fundamental 1, é uma maravilha. Fundamental 1 é que idade? 6, 7, 8, vai até os 10 anos. Então você já do tem primeiro ao quinto ano. Que legal, então você já tem jeitinho com criança, então. Sim. Eles devem gostar de você, né? Muito. O melhor professor, o preferido de todos, é o professor de educação física. Modéstia à parte, né, Modéstia à Felipe? parte. Modéstia à parte. Pô, Não tem escolhi à toa. Ó, eu tenho algumas perguntas aqui pra fazer pra você. Vamos lá. E vou começar fazendo uma perguntinha. E eu quero, assim, que você se solte, tá? Fica à vontade pra conversar com a gente, pra expor os seus sentimentos, enfim. Eu quero saber de você o que mudou quando você se tornou pai, assim. Perspectivas que você não tinha antes, visão que você não tinha antes. Eu quero saber tudo que mudou. Olha, Sabrina, mudou tanto internamente como externamente o meu sentido de vida. Tá. A forma de enxergar a vida e enxergar as coisas que me rodeiam. Por exemplo, sentimentos, preocupações, o que era importante, o que não era quando eu era solteiro ou até casado sem um filho, é totalmente diferente de quando você tem um filho. Por exemplo, sempre tive o sonho de viajar pelo mundo afora. Hoje, com um filho, a minha preocupação maior não é eu viajar pelo mundo afora, saber se o meu filho tem tudo aquilo que ele precisa. Sim. Parece besta aos olhos de quem não é pai ou de quem não é mãe. Parece muito besta, mas só quem realmente vai entender o que isso significa. De maneira externa, por exemplo, a preocupação com as coisas que rodeiam a gente no mundo, sabe? As inseguranças, as violências, as coisas perigosas. Eu sei que eu sou um adulto e eu consigo me proteger, mas hoje eu não estou me protegendo apenas, estou protegendo um ser tão pequeno e, sabe, que indefeso. Isso é um medo muito grande que eu carrego comigo. Por exemplo, uma viagem de Uber, para mim hoje, parece que não, mas para mim é muito difícil andar de Uber. Por quê? Porque eu não estou no volante. Eu não sei quem está dirigindo. Então, às vezes, eu tô com meu filho no colo no Uber, eu tô olhando para todos os lados, eu estou olhando para frente. Se ele dá uma freada um pouquinho mais forte, eu já seguro o Bernardo de uma maneira assim. Caramba. Sabe, eu sempre estou no piloto ativo, a minha mente, com o meu filho. É surreal dizer assim, mas mudou muito. Mudou muito, né? Eu partilho desse mesmo sentimento que você, eu penso muito nisso. Infelizmente, a atitude de outras pessoas para com o meu filho não está no meu controle. Então, é por isso que eu penso também muito em ter outra criança, em ter outro bebê. Porque eu partilho muito desse sentimento que você tem. Tipo, muito. Nossa, eu tenho muito medo. Mas eu quero saber outra pergunta, que eu fiquei curiosa. Como foi a sua reação? Não sei se vocês planejaram, não sei como foi. Mas como foi a sua reação quando a Ju veio falar assim... Felipe, eu tô grávida, cara. Pois é, essa é uma história muito longa. Na verdade, quando ela começou a ter os sinais da gravidez, para ela era só um enjoo de um cachorro quente que ela comeu. E ela ficou com essa história 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Cara, 2 semanas o cachorro quente, ela se ilude. Isso, e vai no médico, e volta do médico, e nada resolve. Até que um dia ela resolveu fazer o teste. E ela me sai do banheiro com o teste, gritando... Tipo, surtada. Amor, eu acho que eu tô grávida. E desesperada, assim, como se fosse a pior coisa do mundo. Aí eu olhei pra ela. Eu sou uma pessoa, assim, muito mais... Acho que eu tenho plena certeza do que eu quero na minha vida. Casei com ela e eu sei que família, quando você constitui uma família, você quer ter filhos. E eu lembro que eu peguei ela no ombro e falei assim, amor, para. Nós não somos adolescentes irresponsáveis. Nós nos casamos e é isso que pretendemos para nossas vidas. E ela...
Não era isso que eu esperava. Não dei um abraço, não falei, fica tranquila. E ela fechou a porta na minha cara. Pá! Não me trouxe uma E caixa de ficou no bombom? banheiro. Ela ficou lá no banheiro acho que uns 10, 15 minutos ainda. Eita, ela já tava Desesperada. sensível, tá? Aí depois eu falei, putz, não era assim que eu deveria ter reagido. Realmente, eu entendi o lado dela depois. Aí depois conversamos. Ela foi fazer outro... Porque ela diz assim, o tracinho não tá muito escuro do teste. Ah, ela se ilude real. Aí fez outro teste, aí fomos, né, no médico, Sim. deu a certeza, foi se acalmando depois disso. Mas para mim veio a preocupação inicial, porque eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Sim. E quando você não tem um pai por muito tempo na vida, uma das minhas maiores preocupações era como vou ser pai se eu não tive um pai ao longo da minha vida. Sempre foi meu maior medo, minha maior preocupação, porque Sim. meu pai, o que ele pôde me ensinar é: seja trabalhador, seja honesto, nunca deixe de fazer o que é certo. Sim. Apanhei do meu pai, não posso negar isso. E não era isso que eu queria trazer para a realidade de paternidade de hoje. Sim. Então eu tive muito medo nesse sentido. A minha referência de paternidade veio da minha mãe. É. E isso foi bom, porque aí você faz uma paternidade com carinho, com amor, com escuta. E você cresceu um homem até um pouco mais sensível, né? Sim, total. Dizem que é porque eu sou canceriano, não sei se é verdade. Quem mas... disse isso? A Ju? É, uma pessoa, né? Ela mesma fala que eu sou canceriano e diz que isso afeta muito o meu jeito de ser pai. Mas eu falo que minha mãe me ensinou a ser pai. Minha mãe e meu irmão. Tenho alguns traços do meu irmão também. Que legal. Mas, infelizmente, por ter perdido meu pai, fiquei com muito medo de ser pai. Uhum. Falei, meu, o que é ser pai? O que é fazer? O que eu faço agora? Então, além da certeza que você tinha, cara, eu casei, então eu sei que uma hora ia Sim. acontecer. Então, além dessa certeza, mas também você teve um pouco de receio, um pouco de medo, tipo, o que eu vou fazer agora? Como Sim. que eu vou ensinar meu filho? Como que eu vou educar? E é engraçado, sabendo, porque sempre cuidei de criança, trabalhando como professor. E eu amo trabalhar com criança. Uhum. Só que dizem assim, cuidar da criança do outro É é facinho, fácil. more. Agora do seu, a conversa é outra. E realmente, faz valer Faz essa sentido. palavra. Muito, muito. É totalmente diferente você cuidar de filhos. E é engraçado, porque hoje, cuidando de filhos de outras pessoas, tendo o Bernardo na minha vida, você se preocupa muito mais com o filho dos outros. Porque você pensa assim, eu não quero pro filho dos outros, não quero pro meu filho o que eu faço pro filho dos outros. Exatamente. Então, é um zelo, é um cuidado, é uma preocupação muito grande que eu tenho na escola por querer passar, dar carinho, amor, atenção, respeito, saber escutá-los. É muito diferente. É muito Acho que diferente. Essa questão de paternidade ativa é uma coisa maravilhosa. E agora eu tenho aqui uma outra curiosidade. Como que foi na gravidez, no parto? Isso aqui não tá na pergunta não, é porque eu sou curiosa mesmo. Como foi na gravidez, no parto? Você acompanhou tudo? Eu achava que aquilo era coisa de cinema, de ai, tô com desejo disso, ai, agora eu tô vomitando, preciso no banheiro, me ajuda. Eu achava que tudo isso era coisa de filme, de cinema. Mentira, é tudo realidade. Será que ela não deu uma contracenada Não pra sei, você? né? Brincadeira. Temos que falar com ela depois, mas Brincadeira. realmente rolou muitos desejos, rolou dificuldades, estresse. Eu tive que fazer pesquisas na internet. Como ser um bom marido Mentira! quando Você tá de ela não sacanagem. sabe disso, mas Mentira. é verdade. Agora ela sabe, amor? Agora ela sabe. Eu tive que dar umas pesquisadas. Como ser um bom marido quando a esposa tá grávida. Tá mais sensível. Rolou uns estresses, uma sensibilidade maior, uns cuidados maiores. Eu não fui perfeito. Pisei na bola em algumas questões, ela sabe disso. Mas sempre disse pra ela, amor, eu fiz o meu melhor. Pode ter certeza que eu dei o meu melhor pra você, dia após dia, ao longo de toda essa gravidez. Tá. Fomos muitas vezes ao médico, muitas vezes. Tivemos algumas loucuras. Se eu te contar... Me conta uma só pra Sim. gente matar a curiosidade aqui. Ela, né, ainda estava na Cuidado com o que dúvida, você vai ela ainda falar. estava na dúvida, não tinha plena certeza da gravidez. Tá. E a gente, no meu aniversário, ela ama fazer surpresas, ama fazer. Faz várias surpresas, várias festas juninas, porque acabei de completar 32 anos. Eu 8 de sei, julho. inclusive, parabéns. Ela postou tudo nos Obrigado. stories dela. Tudo. Ela ama fazer essas surpresas. Em um dos meus aniversários, ela nos levou ao Hop Hari. E ela já tava grávida? Não tinha plena certeza, mas estava. Então o Bernardo já brincou de carrossel, já andou de montanha-russa. Hoje eu vejo o Bernardo tão espoleta lá em casa, tão agitado, eu falo, gente, eu acho que o Hop Hari tá no meio disso daqui tudo. Com a gente certeza. Foi pro Hop Hari talvez com o Bernardo na barriga. Passado. E como foi o momento do parto? Você assistiu tudo? Assisti. Você passou mal? Na verdade, assim, foi cesárea, né? Eu estava atrás do pano, no Sim. rosto dela, Sim. acalmando ela enquanto o médico fazia o procedimento. Tá. Só que chegou uma hora que o médico falou assim, pai, vem aqui pra frente, vem gravar o seu filho sair pro mundo. Aí o quê? Ele, vem aqui gravar. Aí eu peguei o celular na minha mão e eu tava assim, olhando tudo acontecer. De repente, quando realmente começou a sair ele assim da barriga dela, a minha perna bambiou. Eu bambiei pro chão, comecei a me tremer muito, fiquei muito Você passou emocionado. mal. E ali...
só quem é pai, assim, para entender o que é o nascimento de uma vida. Nascimento de vida é uma coisa... Para quem nunca viu um filho nascer, uma criança nascer, aquilo ali... desculpa. Ah, ele vai chorar, que bonitinho. Ele é um pai emotivo. Foi forte pra mim. Foi muito forte. Que ver uma criança no colo é uma coisa, um bebê no colo. Agora, ver aquele ser ingênuo, indefeso, inseguro, que acabou de sair de uma barriga, é surreal. E que é seu, né? Foi. É coisa Mas foi muito mágico ao mesmo tempo. Quando eu ouvi o choro, que a minha preocupação era que vinha com muita saúde. O resto a gente se resolve. Isso. Quando eu ouvi ele chorar, se mexer, eu falei, amém. É isso, só isso que eu queria. Aí foi, depois disso, eu já fiquei mais calmo. Mas minha perna bambeou. Tanto é que na gravação que tem, a minha mão tá se mexendo, assim, de tanto medo que eu tinha. Aí eu comecei a falar, amor, ele é cheio de cabelo, ele é cabeludo. Ah, e o Bernardo tá quanto tempo agora? 1 ano e 6 meses, você falou? 1 ano e 6 meses. E como que é seu Só dia a dia? falta voar. Mentira. Ele é terrível. Olha, Sabrina, a minha vida com o Bernardo, ela tem 2 momentos. Ah, me conta. O primeiro ano de vida do Bernardo, como a gente sabia que era um ano muito delicado, a gente tava com muito medo de colocá-lo nas mãos de alguma babá ou de qualquer outra pessoa estranha. Eu acho que não é questão de preconceito. Sim. É medo. Nós somos pais de primeira viagem, temos medo de deixar o nosso bem mais precioso na mão de qualquer pessoa. E vocês estão com todo o direito, porque opiniões são diferentes de cada um pessoas. pensa Cada um de um jeito. pensa de um jeito. aham. E as nossas mães trabalham. Minha mãe cuida de criança, a mãe da Júlia também trabalha o dia inteiro cuidando de pessoas e de casa. A gente falou, não tem como deixar com as nossas mães. E agora? A gente sentou, organizou nossa vida financeira, percebeu que se ela se mantivesse no trabalho dela, daria para eu ficar em casa com o Bernardo. E a gente deixou isso acordado. Eu era personal trainer naquela época, dava treinos de Muay Thai, funcional e academia. Falei, bom, então eu fico em casa. Então eu passei o primeiro ano de vida com o Bernardo em casa. Isso é tão raro. Você tem noção do quão raro isso é? Sabrina... Porque geralmente sempre quem abre mão do trabalho é a mulher. Sim, isso é muito raro. Foi um contraste da sociedade. Foi, pra caraca. E eu falo pra você que foi uma das escolhas mais incríveis que eu fiz na minha vida. Eu não me arrependo, porque ver o meu filho, o primeiro ano de vida dele... Porque quem vê o bebê no primeiro ano de vida dele, vê tudo acontecer com ele. Tudo. Vê os choros, vê ele levantando e ficando sentado, Sim. vê ele rolar, vê ele engatinhar, vê todo o processo inicial. Na faculdade, eu aprendi, né, no desenvolvimento motor da primeira infância, que esses primeiros anos de vida de um bebê é chamado de o ano de ouro do desenvolvimento motor, por causa disso. Tudo começa ali, tudo. Rolar, sentar, engatinhar, balbuciar, sons, tudo isso começa ali. Então, para mim, viver esse primeiro ano de vida com ele foi maravilhoso. Eu agradeci muito a Júlia por ela me dar essa oportunidade. Sim. Eu não falei para ela assim no sentido de colocar um peso nela, mas eu falei para ela, muito obrigado, amor, por me dar essa oportunidade. Para mim foi riquíssimo. Que legal. E agradeci muito ela por ser tão corajosa, tão forte. Foi mesmo? Porque ela trabalhava o dia inteiro, dava conta de toda a parte dela com a sala online e ainda à noite, madrugada, tinha que cuidar do Bernardo. Esse sempre foi uma grande dificuldade minha. Na madrugada, a Júlia sempre estava ali, de prontidão. Ela sempre desejou amamentar o Bernardo Que legal. No peito, nada de fórmula. Então, toda madrugada era 2, 3, 4 vezes no peito. E aquilo, para mim, me incomodava, assim, no sentido, como eu posso ajudá-la? Então, às vezes, ela estava lá morrendo de sono com o Bernardo no colo. Eu falei, bom, deixa eu ficar aqui sentado e ela escorar no meu ombro, para pelo menos ela dormir aqui enquanto ele mama. Ai, Às que vezes legal. fizemos isso. Nossa, Mas foi isso é muito legal e muito importante. Então, Tenho certeza- essa foi uma realidade minha de pai. Hoje, trabalhando o dia inteiro, a escola que eu trabalho é período integral. Tá. Então, eu saio de casa muito cedo e volto praticamente no final do dia. Mas, mesmo assim, nós saímos todos juntos, eu, a Júlia e o Bernardo. Aí, no meio do caminho, eles vão para a creche, eu vou para a escola. Quando eu volto da escola, a gente se encontra na estação e é um encontro surreal. Todos os dias, não importa como esteja o tempo, o Bernardo me vê, papai, é aquela alegria imensa, a minha alegria, a alegria da Júlia. É muito gostoso aquele reencontro na estação só para ir embora até em casa. É uma coisa simples, parece besta, mas é um encontro, o encontro mais incrível do meu dia. Eu posso estar cansado, o meu dia pode ter sido o pior dia do mundo, mas quando eu chego na estação, eu saio da catraca e olho pro Bernardo e pra Júlia, acabou. Aquele cansaço, É o encontro. É um encontro, perfeito. E aí eu brinco lá na escola assim, falo, gente, tchau, tô dando tchau do fundamental, tô chegando no berçário em casa agora, porque o Bernardo não adianta chegar em casa e achar, ele vai tomar banho, vai mamar e vai dormir. Não vai, amore? É chegar, jogar as panelas no chão, abrir armário, subir nas portas, é tudo. Aquele menino ali, olha hoje, e então são essas duas realidades que eu vivo hoje. Então,
pude presenciar esse primeiro ano de vida dele intensamente, 100% com ele, totalmente ali entregue. E hoje, se fosse para resumir em uma palavra, me considero como um suporte da minha esposa, um suporte e um protetor do meu filho. Que legal. Tento ajudar naquilo que eu posso. Brinco com ele. E assim, não tem nada... geralmente alguns casais começam a dividir tarefas, né? Na paternidade e na maternidade, no cuidado com o filho. Eu e a Júlia não temos muito isso. Ah, ele tá cagado, ela tá no banheiro, eu vou lá e troco. Ah, é hora do banho, deixa que eu dou hoje. Ah, amanhã deixa que eu. Ah, ela dá o banho, eu pego ele do banho e vou lá trocar ele. Mas Aí é porque, sabe por que não existe isso na relação de vocês? Porque você é um pai consciente, um pai que todos os pais deveriam ser. Então, tipo assim, ela não precisa ficar pedindo, tipo, o B fez, sei lá, cocô, tem cocô na fralda. Tem que pedir pra você fazer isso, entendeu? Sim. Tem pai que a gente precisa pedir, agora tem pai que é igual você, que vê que fez cocô, vai lá e troca já, entendeu? Porque é engraçado quando você fala assim, é difícil de encontrar pais assim. Na minha concepção de homem e de pai, pra mim isso é o comum, o que deveria ser. E é o óbvio. É o óbvio, sabe? Não é o... Porque dizem, isso aí é paternidade extraordinária, é um pai muito fora da casinha. E pra mim isso é estranho ouvir esse tipo de comentário. Porque pra mim, independente de ser mãe ou ser pai, os dois têm que cuidar do filho. Os dois colocaram no mundo, os dois fizeram o que é bom pra ter o filho. Então, sim. Então é isso, mas foram essas duas realidades que eu vivi com meu filho. De dificuldades que eu encontrei, no primeiro ano é aquele negócio. Como que troca uma fralda? Como faz uma mamadeira? Como que faz dormir? E é gostoso. Eu coloquei música pro meu filho dormir desde quando ele nasceu. Quais músicas você colocar pra ele dormir? Não, musiquinha, forroeiros, forrozinho, que legal! Calma. Hoje, quem diz que ele dorme sem? Sério? Se não coloca a música, ele dificilmente... Ou eu tenho que cantar algumas musiquinhas pra ele começar a pegar no sono. Menino! Sim, verdade. Olha, mas é gostoso, eu gosto. E dizem que música pra criança é muito bom, né? Estimula muita coisa. Tá, então me fala. Então a rotina de vocês é essa. Vocês acordam de manhã, todos juntos, vão pra creche. Ele vai pra creche, você vai trabalhar. Isso. E quando ele tá voltando da creche, vocês se encontram de novo e vai pra casa. E depois em casa você faz o que com ele? Brincamos, bagunçamos muito, gastamos mais um pouquinho de energia. Claro. E aí os pais começam a encontrar aqueles sinais de sono nele, que ele começa a coçar a cabecinha, começa a ficar colocando o dedo no ouvido. A gente já sabe que são sinais de, tá com sono. Então, né, nessa hora... A Júlia vai pro banho com ele, e aí enquanto ele tá tomando banho, eu tô arrumando a cama, preparando as coisas pra trocar ele. Aí eu pego ele do banho, troco ele, coloco ele, dou mamar pra ele, às vezes é a Júlia que dá, e a gente coloca ele pra dormir e ele dorme. Com forrozinho? Com forrozinho, às vezes com música de Nana Neném. Cada dia varia. A gente vai, porque também chega uma hora que enjoa o ouvido dos pais, né? Enjoa. E até os dos vizinhos do condomínio, pode ser que uma hora que eles se incomodam. Uma pergunta polêmica aqui, ele dorme com você? Ai, meu Deus. Com vocês ou ele dorme no berço? Não, ele tem um berço. Mas ele dorme no berço? Dorme no berço. Como vocês são uns pais conscientes, né? Por um tempo dormiu na cama, coisa de mãe dele. Ela colocava ele na cama pra dormir com a gente. Só que assim, qual era o meu medo? Nós dois nos mexemos muito na cama. E o perigo de você ter um bebê no meio de vocês é, às vezes, uma coberta cobrir ele, um corpo, um braço acabar pegando nele. Então, eu tinha muito medo dessas... É mais da segurança pelo próprio bebê, do que não querer ter um filho na cama do pai e da mãe. Sim. Mas ele se habituou ao berço logo depois. A gente foi se acostumando, foi no tempo dele. Tudo teve tempo dele. Então ele tem o berço. Só que o berço fica no nosso quarto. Tem a nossa cama de casal de um lado e o berço do ladinho. Porque se ele fazer nhé, você já tá ali do lado. Os primeiros meses de vida dele, filho. Sabrina, juro, acho que a gente ia no berço a cada 15 minutos. Tá respirando? Menos ainda. Será que ele tá falando? Amor, a barriga dele tá mexendo, de verdade, Será sério. que tá com fome? Amor, ele não tá chorando. Ele não... nosso primeiro mês, de quem nunca teve um filho, primeiro filho da gente. Gente, que realidade cruel. É realmente test drive, assim, pra vida. Quem mesmo. Nunca fez. Em relação à tarefa, vocês são assim, do jeito que vocês falaram. Assim. Tipo, não tem divisão de tarefa. Não tem. Cada um sabe do que precisa fazer. Sim. Aí, às vezes, ela vai lá na cozinha, prepara a comida, dá a comida. Às vezes, sou eu que vou lá, preparo a comida, dou a comida. Ai, que legal muito assim, isso. não tem divisão de tarefas. A gente sente. Como a gente já se conhece há muito tempo, né? Tem essa conexão, eu e a Júlia, fica muito mais fácil isso. Às vezes ela dá uns puxão de orelha em mim, não vou mentir. Como? Não vou falar que eu sou um pai Imita perfeito. ela um pouquinho pra nós. Como que ela faz? Ela fala, Felipe... Ela fala que às vezes eu tô meio desligado. Ela fala que eu me desligo do mundo, não percebo as coisas que estão acontecendo à minha volta e eu preciso me reconectar. Tipo, às vezes o Bernardo tá lá com a fralda suja e ela já falou uma vez, falou duas, só que às vezes eu tô que eu sou um amante por futebol, pelo meu time. Qual é o seu time? Sou palmeirense. Tá, palmeirense. Sou muito feliz, realizado. O Bernardo é Tem mais campeão que eu. ninguém jogando aqui. Isso aí. Tá bom, vai. Isso aí. Então, aí às vezes eu tô tão vidrado no futebol que às vezes ela coloca ali a minha incumbência de pai e eu esqueço
tô viajando. Não é proposital. Claro. E eu não tiro o direito dela de se irritar, né? Porque o menino tá ali, precisando, né, dar Atenção. Então, às vezes eu falho nesse sentido. Não é sempre, não é sempre. Mas às vezes ela dá um puxão de orelha nesse sentido. Amor, ó o Bernardo te chamando. Felipe, a fralda dele, já falei pra você 2 vezes. É coisa normal de qualquer casal. Faz É, coisa parte. normal. E me fala uma coisa, do que você se arrepende, se tem alguma coisa que você se arrepende de algo que você não fez como pai de primeira viagem? Tipo, tem alguma coisa que você pensa assim, tipo, cara, eu poderia ter feito mais isso, poderia ter prestado atenção mais nisso. Tem algo relacionado a esse tipo de coisa? Sem ser pai ou não? Sendo pai do Bernardo? Sendo pai de primeira viagem. Até agora, até 1 ano e meio de vida dele. Tem alguma coisa que você se arrepende de não ter feito? Com ele e com a Júlia? É. Boa pergunta. Não consigo pensar em nada assim que eu me arrependa de não ter feito. Uhum. Porque assim, ainda é 1 ano e meio só de vida, né? Uhum. A Júlia queria muito fazer aquela festinha de primeiro ano de vida. A Júlia Os queria muito fazer mêsversários. os mêsversários. Não fizemos isto. Pode ter sido uma questão assim de insensibilidade minha. Mas acho que vai muito de cultura, né? Da minha realidade de criança, quando eu fui criança, da realidade dos meus pais, da onde eu vim. Uhum. Então, não tive nada disso. Uhum. Então, acho que por não ter tido, acho que por mim passou como uma coisa desnecessária. Sim, Não sei. entendi. Mas só isso, mas de resto não me arrependo de nada do que fiz ou do que eu até não fiz com o meu filho até agora. Nossa, como ele é seguro, Sou. né? Tá Sou bom, vou muito. fazer outra pergunta pra você agora. Qual que é o seu papel como pai? Você já falou bastante aqui, mas eu quero saber mais. Vai, conta pra gente, Felipe. Em palavras, eu colocaria protetor e suporte. Tá. Tá? Eu acredito muito que a mãe e a mulher, ela é fundamental e a primeira, a principal em toda essa questão, né? Não é que a maternidade é única, mas a mãe é o laço mais forte com o filho. Ele saiu de dentro dela. Não tem como a gente negar isso, é Não tem, impossível. é impossível. Então eu olho para o pai como um suporte, como um protetor, um cara que está ali e tem que estar ali para tudo e para todo momento. Sim. Sabe? Existem momentos e situações que é só a mãe, não adianta. Só a mãe sente e o filho só quer a mãe. Mas o pai precisa estar ali. Uhum. 120% que seja para ajudar, para apoiar. Como eu te falei, por exemplo, essa questão. A Júlia tá ali, mega cansada na madrugada, tendo que amamentar o Bernardo, sentada. Se ela ficar dormindo, ela vai se acabar caindo no chão. Então eu fico ali do lado, ué. Ela não tá dormindo, eu também não durmo. É só um exemplo, sabe? Muitas vezes eu vi que o Bernardo já pegou no sono depois de amamentar, então daqui, amor, me dá um bebê agora, deixa eu que eu balanço ele mais um pouco e põe no berço. Então são delicadezas, eu acredito que nós somos o suporte, sabe? Apoiar naquilo que for possível. Tem muita coisa que é só mãe, não tem jeito. Mas tem muita coisa que o pai pode fazer sim pelo filho. Muita. Trocar uma fralda, Muita. fazer dormir, brincar, dar atenção. Essas coisas não é coisa de mãe, é coisa do casal, do pai e da mãe. É. Eu acho que cada dia mais, cada vez mais, os pais têm que começar a entender esse sentido de paternidade. É que essa realidade é muito nova, acho que é muito recente. Se a gente buscar, o que é antigo, o que é da antiguidade, o que dos tempos antigos, meu pai, por exemplo. Meu pai nunca trocou uma fralda, meu pai nunca balançou um bebê, minha mãe conta essas coisas, né? Que meu pai nunca fez nada disso. Nossa. O que meu pai tinha que fazer? Colocar comida dentro de casa. O que meu pai tinha que fazer? Não deixar faltar nada dentro de casa. Essa concepção mudou muito hoje, não Mudou. existe isso. Quando eu optei por ficar em casa 1 ano da minha vida com o Bernardo e a Júlia trabalhar, eu sabia que para algumas pessoas aquilo ali era, o homem ficar em casa... Preguiçoso, botando a Poderia mulher pra ter trabalhar, pra precon- cuidar do filho. ou até falando assim, como assim você, homem, vai ficar em casa e a mulher vai trabalhar? As pessoas têm muito isso. E eu não olho para esse lado. Que não bom. vejo, porque para mim a responsabilidade é de ambos, 50-50. Que bom. A única coisa que eu não posso dar é peito. Eu falava pra Júlia, amor, a única coisa que eu não consigo é dar peito. De resto, conta comigo. Tá, deixa eu te fazer outra pergunta. Ai, é muito gostoso o nosso Ai, bate-papo, tá amando. Ih, vai ajudar muita curtindo gente, muito. vai abrir a cabeça de Amém. muitos pais, É hein? o que eu mais espero, Sabrina. Vai abrir a cabeça de muitos pais. O que você costuma passar sobre a vida? Acho que a gente já tá um pouco nesse assunto, mas o que você costuma passar sobre a vida pro Bernardo? Ele ainda é muito pequenininho, mas você já dá umas duras, você fala assim, não, você não pode ter isso agora. Dizem que a idade que ele tá, o não é muito legal ficar falando não pra ele. Sério? Eu não sabia? Não, é porque dizem que ele ainda não tem a concepção do que é não. Ele tá desbravando o mundo. Tudo pra ele é descoberta. Abrir um armário e querer entrar dentro do armário, pra ele é coisa nova. Nós sabemos que é perigoso, que pode machucá-lo, que não é certo, mas pra ele não. Pra ele é um lugar novo, diferente, que ele quer entrar. Tira a gaveta, tira todos os Isso. talheres. Então, assim, quando a gente vê que tem perigo no que ele quer fazer, a gente fala, não, Bernardo, isso não pode. Mas, ao mesmo tempo, o que eu faço? Ao invés de só ficar falando não e não deixar ele fazer, eu falo não porque é perigoso, mas eu fico do lado dele.
vou, tipo, que nem esses dias ele pegou a panela, virou a panela de ponta cabeça e começou a subir na panela. Só que aí ele sobe e fica sambando na panela. A gente, Bernardo... E aí que a gente acha que ele vai olhar pra gente e ficar com medo, ele olha pra gente e faz... Começa a rir. Fala, moleque! E ele, legal, tá legal isso. Então ele vê diversão no que é radical. Só que eu falo, ao invés de ficar só inibindo ele, tirando ele do que ele pode fazer, o que eu faço? A gente fala que não pode, mas fica do lado. Vai lá, vai descobrindo, vai desafiando. E a gente tá ali do lado dele. A gente tenta colocar alguns limites, mas junto com ele, apoiando ele para que deixar ele... A gente tem que deixar as crianças descobrirem o mundo. Tem que deixar ela desbravar, que nem... Caiu. Tem que deixar cair. Caiu, colocou a mão no chão, bateu o joelho. Tá bom, cuida, vê se não aconteceu nada de grave, mas deixa ele cair, deixa ele se levantar sozinho. Isso que vocês fazem é muito legal, porque independente se ele tem 1 ano e 6 meses, vocês já colocam limites em situações que estão ali no cotidiano de vocês, na realidade de vocês, de uma criança de 1 ano e 6 meses. Então, uma panela que ele sobe em cima, vocês já falam pra ele que não é legal, que é perigoso. Então, isso é muito legal. Tem gente que fala, não, é uma criança, tem 1 ano e 6 meses, deixa ela lá fazer. É duro. Por exemplo, a Júlia agora tá tentando tirar ele do peito, né? Que é um grande sacrifício para uma mãe. O bebê que tá acostumado com o peito é uma grande dificuldade. E aí ela tem tentado de diversas formas fazer isso acontecer. Só que ele chora muito. Só que o pediatra já falou para nós, tem que deixar chorar. O choro faz parte desse processo de desapego, né? De se tirar o peito. Então, só que para nós... pai e mãe de primeira viagem, ver o filho chorando e não ter o que fazer porque diz que é normal. Pra gente não é normal. Eu não acredito. Nosso filho ela chorando. fala, tá chorando muito, deixa o peito logo. A lágrima caindo no olho dele, a gente fala... É duro, é difícil, é muito desafiador nesse sentido. Só que precisamos entender que isso que eu ia falar, porque senão daqui a pouco... Isso tudo faz parte. Vai estar com 5 anos mamando o peito dela em pé. Mamando o peito dela em pé. Não, e é verdade, né? Porque se a gente pegar... Não sei você, mas que nem minha mãe falou que eu fui um bezerrão. Eu mamei por muito tempo também. Sério? Chupeta. Graças a Deus o Bernardo não pegou chupeta. Não pegou? Não pegou, não gostou. Maravilha. Até hoje foi uma grande vitória nossa. Não colocamos ele na frente de tela, de celular. Que legal. A gente optou por deixar ele sem celular e sem tela, pelo menos até os 2 anos de idade. Perfeito. Sem doce. Assim, as pessoas falam, quanto exagero, pra que tudo isso? Não é a questão de ser... pais atuais e que achar que isso é pela saúde dele. A gente sabe quantos problemas de saúde isso traz para uma criança no futuro, não agora. Diabetes, hipertensão, problemas, sabe? Sobrepeso. Então, a gente só quer o melhor para ele. A gente não faz isso por saber que é modinha do momento. Não é modinha do momento, é saúde. As pessoas têm uma mania de dar pitaco, né? Eu não julgo minha mãe, eu não julgo quem foi pai e mãe antigamente, porque eles eram desinformados, não tinham informação. Exatamente. Hoje se nós temos a informação, vamos usá-la. Vamos usá-las. Então, a gente tenta optar a cuidar dele dessa maneira. Tá, e agora outra pergunta. Qual a fase mais desafiadora até agora? São muitas, Sabrina. Me conta todas. Cada fase que ele passou teve seus desafios, mas para mim, como pai, o que está sendo mais desafiador é essa fase dos dentes nascendo. Gente, tá na fase... por que Já nasceu ou ainda tá na ele tá fase? com a cara dentária praticamente pronta. Gente, eles têm os dentes igual do pai, assim, ó, enormes. Sério? Um sorrisão largo. Sorriso dele. Só que aí acontece, os pediatras já tinham nos alertado, se preparem, quando começar a vir os dentes, vai ficar irritado, vai mudar o humor, vai ter febre, vai ter diarreia, muda tudo, e literalmente. Só que assim, a gente achava, vai acontecer isso só uma vez. Não, a cada vez que nasce um dente, é todo esse processo, toda essa irritação, esse mau humor, essa troca de... Porque faz parte do processo de dentição. Então, pra mim, como pai, isso é o que tá sendo mais difícil hoje, mais desafiador. Tá. Porque entender uma questão dele, do corpo dele, que está se transformando, que ele também não consegue compreender, e a gente não tem muito o que fazer. Ir levando do jeito que dá. Sim. Então, às vezes, pega no colo, tira do colo, pega no colo, coloca no chão, pega no colo, e fica assim o dia inteiro, se deixar. Aí o primeiro dentinho que nasceu, aí vocês falam, meu Deus do céu, aconteceu tudo aquilo que o pediatra falou. Aí o segundo, vocês já falaram, não, realmente isso aí acontece, a gente sabe como lidar. O bom é isso, que a gente agora sabe lidar com a realidade, entende que isso faz parte. Ele vai ficar chorando muito, vai ficar com mau humor, vai ficar um pouco estressado no dia a dia. Hoje a gente entende. Já sabe que faz tudo parte do processo de dentição dele. Ai, muito legal. Então, o que é ser um pai de verdade, ô Felipe, pra você? Na minha opinião. Na sua opinião. Na minha opinião, ser pai de verdade é estar. Nossa, perfeito, gente. É estar, porque eu sei que muitos pais acham que ser pai é comprar o brinquedo, comprar o presente,
fazer festinha de aniversário, só levar pra passear. E eu não acredito muito nessa paternidade. Eu acredito na paternidade de estar. Estar com a esposa quando ela tá com dificuldade, estar com o filho quando ele tá chorando, estar com o filho na madrugada quando ele quer acordar, despertar e brincar no berço, que acontece muito com a gente lá hoje. 3 horas da manhã o Bernardo acorda, levanta no berço e fica papá, mamãe, babola. E é isso, é estar. Levanta da cama, pega seu filho, balança ele, faz ele dormir. Então, pra mim, ser pai hoje é estar presente. Não precisa ser o melhor pai do mundo, não precisa ser a melhor pessoa do mundo, mas você precisa estar com aquilo que você tem de bagagem, com aquilo que você tem. Aí eu acredito que muitos homens acreditam que tem medo de estar presente na vida do filho por achar que é incapaz. E, na verdade, o que o filho mais quer, na verdade, é só você por inteiro ali com ele. Exatamente. Às vezes o filho não está preocupado com o brinquedo que você deu para ele. Não está preocupado com a cor do tênis ou o preço do tênis que você comprou para ele. Às vezes um filho só quer que você esteja ali com ele. Atenção. Sabe? Rindo com ele, brincando com ele, balançando ele. Então, acho que para mim a palavra estar de estudo sobre paternidade para mim hoje. Que legal. Porque é o que eu vivenciei e vivencio até hoje. É estar. E eu acho que pro Bernardo, conversando aqui com você, eu acredito que você dê muito de 100% pra ele. Por mais que às vezes a gente se cobre, a gente acha que a gente não tá fazendo muito, mas quando o Bernardo ficar maior, ele vai ter muitas lembranças, assim, com vocês, com você, com a Ju, porque vocês se doam 100% pra ele. Sabe? A gente espera que seja assim, né? Vai ser assim. Tipo, não tem como... Eu acredito que não tem como ser diferente. Você é o pai que você é hoje, é a Ju, a mãe que ela é hoje, que eu acompanho tudo pelos stories. Tipo, não tem como ele não formar uma personalidade generosa, honesta, empática, sabe? Sim. A gente recebe muitos feedbacks de muitas pessoas que nos rodeiam. Familiares, conhecidos, amigos. E todos falam, vocês são incríveis, você é um incrível pai. A Júlia é uma mãe formidável. A gente olha pra tudo isso como elogios, mas a gente fala, gente... Que bizarro isso é tão normal. É como se fosse, a gente tá fazendo o básico do básico. Exatamente. É o que eu falo pra gente, gente, não é nada demais. Eu falei, eu me esforço. Eu falo, Sabrina, eu me esforço pra ser o meu melhor, dia após dia. Aí eu acordo e falo, eu quero ser o meu melhor hoje. Pra minha esposa, pra minha família e pro Bernardo. Eu só quero ser o meu melhor. Às vezes o meu melhor não vai ser tão bom assim. Mas eu tenho que ter na minha cabeça que eu preciso dar o meu melhor. Sim. Não importa como foi meu dia, não importa como foi o trabalho, não importa se o dia acordou com chuva e eu me molhei o dia inteiro. O Bernardo precisa do meu melhor, né? Ele ali, naquele momento ali, ele só quer a presença dos pais dele. Sim. Então, como ele não tem ainda muita concepção e entendimento do que é a vida, poxa, hoje meu pai trabalhou muito, teve estresse, então eu entendo que ele... Não, ele não entende isso. Ele é uma criança de 1 ano e 6 meses. Ele quer que eu chegue lá todo dia sorrindo e brincando com ele. É verdade. E eu tento fazer isso. Posso ter o pior dia, posso estar mega cansado. Não posso mostrar pro meu filho que eu tô cansado, que eu tô exausto, que eu não tenho tempo para ele. Às vezes acontece. Sou um ser humano. Claro. Nós falhamos. E me fala, ele é pequenininho ainda, ele tem 1 ano e 6 meses. Mas você já consegue ver, sei lá, picos de personalidades que ele tem mais parecido com você ou mais parecido com ela? Ah, que a mãe dele vai ficar brava, a dona Júlia. Vamos deixar ela brava. Deixar ela brava. Deixar ela brava. Ele tem, sim, já algumas manias, assim, algumas peculiaridades de bebê que eu olho e falo assim, isso aqui você tá pegando da sua mãe. Esse seu jeito de ser, sabe? De fazer algumas birrinhas, tipo... Que nem eu brinco com ele e falo assim, esse não pode. Aí ele vai pra trás, pode sim. Vou fazer. Isso é muito coisa da mãe dele, sabe? De, querer... Claro que é coisa da mãe dele. Você falou pra ela, calma, nós somos adultos, braca a porta. Coisa da mãe dele. É muito da mãe dele. Só que eu percebo que ele traz de mim muito essa imperatividade, essa energia, essa agitação. Nossa legal. Senhora. Colocar música, ele dança sem parar. Se ele vê coisa nova, ele quer explorar. E eu falei pra Júlia, nossa, amor, eu queria muito que ele fosse ao contrário, ele tivesse puxado um pouco mais do seu gênero, do seu jeito de ser, mais calma, tranquila, né? Introspectiva. E que pegasse lá de mim. Júlia, introspectiva. Então nós mais temos... do que você, pouco então, porque você... nesse sentido, porque aí acontece, o Bernardo puxou isso de mim. Essa agitação toda. Aí quando a minha mãe viu ele pela primeira vez, falou assim, filho, boa sorte, você vai pagar tudo que você fez agora com sua mãe. Ela falou literalmente essas palavras pra mim. E é isso que eu olho pro Bernardo e vejo isso. Ele não acaba a bateria do menino. A gente pode brincar com ele até 9h30 da noite. Ele tá lá. Ele briga com sono, Sabrina. Sério? Ele tá com sono. Ele coça a cabeça, põe a mão no ouvido, aí ele olha pra gente, a gente começa a apagar a luz, ele começa a rir, começa a brincar Renata, mais. vai dormir. Não, ele não briga, ele luta contra o sono. Aí quando a gente pega no colo pra fazer dormir, ele começa a chorar. Mas não de sono, ele tá chorando porque a gente quer fazer ele dormir, ele não quer. E essa é a birra que ele faz, então? E essa é a Júlia. Essa é... Birrenta, Júlia, né? Júlia é... Birrenta.
Vou fazer uma outra pergunta, que é muito importante. Eu acho que você vai gostar de falar. Quais conselhos você daria para que os pais tenham uma participação mais ativa e presente na criação dos filhos? Nossa, Na criação e na vida dos filhos. forte, hein? É forte? Vai, agora é o seu momento, peso, filho. É um peso É o seu muito momento grande. agora. Bom, o que eu diria para os pais de hoje, que são pais ou pensam em ser pais, é que eles estejam presentes na vida da família, dia após dia, com o seu máximo. Que não estejam apenas para dar coisas, mas para ser alguém. Na vida do filho, na vida da esposa também. Não podemos separar filho e esposa nesse contexto assim. O que eu diria para os pais é, independente se você se acha bom ou não para ser pai, dê o seu melhor, dia após dia. Independente de como é o seu dia, independente de como está a sua vida, se tem alguma dimensão da sua vida que está bagunçada, que está ruim, lembre-se sempre, coloque a prioridade quem está à sua frente, que é o seu filho, a sua esposa, a sua família. Eu acho que era isso que eu diria para eles hoje, como conselho de ser pai, é estar com eles. Esteja sempre, a todo momento. Nas dificuldades, nas alegrias, na hora de passear, na hora de ter que balançar no colo, esteja presente. Com o seu melhor. Porque para você, às vezes o que eu entendo, o homem eu acho que ele começa a se enxergar achando que ele é um pouquinho inferior à mulher no sentido de maternidade e paternidade. E eu não consigo enxergar assim. Para mim, maternidade e paternidade está ali, lado a lado. Isso é perfeito, você sabe, né? Sim. Que a sua visão é perfeita, é a visão que toda mulher Só queria. que eu acho que o homem se diminui nesse sentido. Por conta até de contexto, né? Se a gente pegar a história de maternidade e paternidade, Sim. entra aquela concepção que a gente estava conversando agora. O pai é o cara que põe a comida em casa e que não deixa faltar nada. A mãe é que cuida do filho, que cuida da casa. Então, até a gente mudar essa concepção, muitos homens e muitos pais ainda vão querer ter essa insegurança. E, na verdade, não existe. Não existe. Eu acredito que a gente está mudando, sim. Eu tenho alguns amigos que já são pais, outros que desejam ser pais, e eu acredito muito que essa concepção já está mudando muito. Ai, que bom. Temos pais maravilhosos aí pelo mundo, e eu tenho um grande desejo de mostrar, dar esse testemunho desses pais para o mundo inteiro, para que outros pais que não são tão presentes e não são tão ativos, talvez mude a chavinha. Mudem essa concepção de achar que é só colocar no mundo e deixa que a mãe cuida, que a família cuida, e eu só trabalho e coloco comida dentro de casa. Perfeito. Então, o conselho que eu daria para eles é isso. Não tenham medo, sejam vocês, mostrem o melhor de vocês a cada dia para o seu filho e para sua esposa, que sendo assim o seu filho vai amar muito você, vai ter muita referência em você. É o que eu tento fazer com o Bernardo. Ser o meu melhor todo dia para ele, é estar presente com ele. Ai, perfeito. E agora eu quero fazer a última pergunta aqui, porque é uma curiosidade interna minha. Eu quero saber pra quem que o Bernardo chora, mas assim, tipo assim, quem que ele vai puxar, assim, quando de repente desceu do berço, pum, ele vai pro lado de quem da cama pra puxar, pra acordar? Você quer chutar ou quer que eu fale de Eu uma quero que você vez? Mamã. Porque, mamã. menino, você fala pra mim, porque é sempre pra mamãe que Mas rola eu esses acho babados. que tem muito a ver com a questão da gravidez. Deles estarem desde sempre Conectados, né? sabe? Eu acho que é muito essa questão da proteção da mãe. Como eu te falei, tem coisas que realmente o pai, o homem, não vai conseguir acessar e também nem fazer pela mulher. Sim. E isso é uma dessas coisas. O filho sempre vai querer recorrer para a mãe nessas horas porque ele encontra aquela conexão do cordão umbilical mesmo, desde quando estava dentro da barriga de vocês. Então, não fiquem estressadas com isso, viu? Isso é o normal de qualquer criança. Eu fico, viu, menina? Eu fico, a Sofia, ela pede tudo pra mim. O pai dela pode estar do meu lado, mas ela pede pra mamãe. Sempre. Sempre. Mas eu acho que é muito dessa conexão, desde a gravidez, desde a barriga, desde o nascer deles, acho que faz muito parte. Não é à toa que dizem, né? A mãe sente o filho, né, na gravidez inteira ali, ele ali dentro, já estão conversando, já estão se conectando. Então, vocês mães, é o primeiro cheiro, é o primeiro contato. Verdade. É o primeiro sentimento que ele sente. A primeira voz. É a primeira voz, é o primeiro alimento, é tudo. É verdade. Sabe? Então, que nem pra Júlia hoje tirar a amamentação dele, ela tem que colocar uma roupa minha. Pra ele não sentir o cheiro dela. Ela põe uma roupa minha, pega ele Essa no colo, técnica que vocês... Tá dando certo? Tá, estamos aí, caminhando. Fazem 3 dias mais ou menos que começamos. Por conta disso. Gente, é o cheiro que da demais, mãe, é verdade. É o cheiro da mãe, é o contato da mãe, é a pele da mãe, é o calor da mãe. Não tem como. É lógico que vai recorrer pra vocês.
Mas nós estamos ali na sala, fica tranquila. A gente tá ali pra socorrer. E vai dar certo, vai dar certo. Ô, Felipe, foi muito gostoso conversar com você hoje. Eu adorei saber da sua paternidade, eu adorei saber das histórias. E eu tenho certeza que o Bernardo vai crescer e vai ser um adulto, já falei isso pra você. É muito empático, honesto, pela pessoa que você é, pela pessoa que você mostra ser pra ele. E você é uma pessoa muito positiva, tá sempre com um sorriso muito largo. Então não tem como o Bernardo se tornar um adulto, de repente, amargo, um adulto ruim pra outras pessoas. Queria dar parabéns pra você, pelo pai que você muito obrigado, Sabrina. Muito Sou gostoso. muito grato a você pelo convite de estar aqui hoje podendo falar sobre um tema que eu sempre sonhei muito em falar. E amor, que vai rodar o Brasil, você sabe, né? Pois é, eu falei pra Júlia que há uns 4, 5 meses atrás eu tinha um projeto. Eu criei uma página de Instagram chamada Pais e Filhos. E eu queria muito fazer entrevistas com os pais que são meus amigos mais próximos, para dar testemunho de paternidade, com pais de todos os jeitos e tipos. Só que leva muito tempo essa questão de... Isso é vida da Júlia. Para mim, gastar muito tempo fazer tudo isso, eu não consegui dar continuidade. Então, esse convite para mim foi maravilhoso, foi muito providente. E eu sou muito grato, obrigado mesmo por esse convite. E quero dar um grande beijo enorme pro meu filho, que um dia ele vai assistir isso, eu tenho certeza. Queria dizer muito, Bernardo, que eu te amo muito. Você é o maior tesouro da minha vida, junto com a minha esposa. E se um dia você assistir esse vídeo, saiba que o seu pai fez o melhor pra você. Ai, que lindo! Amei nosso bate-papo. Amém, valeu. Gente, foi isso. O bate-papo foi muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Deixa aqui nos comentários, deixa bastante like. Deixa aqui nos comentários se vocês querem outros assuntos também, se vocês gostaram desse bate-papo referente à paternidade. Um beijinho e até o próximo. Tchau, tchau.